nosso tema nesta manhã é pensar é um modo de vida. Diga comigo, pensar é um modo de vida. Somos seres pensantes, não somos? Amém, queridos? Só que não prestamos muita atenção naquilo que passa pela nossa mente. Não prestamos muita atenção na nossa maneira de pensar. Não prestamos muita atenção naquilo que passa a residir e a fazer parte dos nossos pensamentos. Muitas vezes trazemos em nós uma grande quantidade de lixo. Diga lixo. Deus não nos fez como um depósito de lixo. Mas a verdade é que esse lixo, esses pensamentos que nós nem damos a importância necessária, mas causam um mal quase que irreversível na vida daquele que assim pensa. Então, nesta manhã, eu vejo que o Espírito Santo quer trazer uma novidade para vivermos a vida de Deus em nós, para sermos o que Deus disse que nós somos. Como filhos de Deus, nós temos liberdade para expressar a vida de Deus em nós. Mas muitas vezes não é esse nível de pensamento que nós valorizamos ou guardamos ou exercemos dentro do nosso coração. Há uma vida que pulsa no teu interior. Há um sopro, um fôlego de vida que vem da parte de Deus que te formou e te trouxe a esta terra e a este mundo. Nós não somos produto das mãos dos homens, nem da nossa própria vontade. Somos fruto do amor de Deus. Diga, sou fruto do amor de Deus. E esse tema Deus tem falado conosco e continua falando. E é muito importante que você hoje pare para pensar naquilo que você tem pensado. Parece meio redundante, mas não é não. Então eu vou dizer para você, pare para pensar aquilo que você tem pensado. Diga pelo menos para mais uma pessoa, pare para pensar naquilo que você tem pensado. Será que o que você tem pensado tem sido bom para a sua vida? Será que nós carregamos e respondemos pelos nossos pensamentos? Ou será que o lixo do mundo é que toma conta de mim e eu não tenho livre-arbítrio? E eu não organizo meus pensamentos? O que será que acontece no interior do coração humano? Há um espírito novo que, através de Cristo, Deus sopra no interior do coração humano. Em Cristo, a vida brota com peso de eternidade. Não falo de uma vida corriqueira, natural e humana. Eu falo de uma vida verdadeira, de uma vida eterna. Eu falo de uma vida que flui do interior do coração humano e produz vida, esperança, alegria. Esta é a parte que Deus quer dar. É a parte que nós não temos, é a parte que nós não nos interessamos em receber de Deus. Quantos conhecem o Senhor? Quantos sabem que a vida de Deus habita no teu interior através do Espírito Santo? Dê o mais forte aplauso que você puder. Dê o mais forte aplauso ao Senhor que você puder. Aleluia! Aleluia, uma expressão de celebração, de alegria. Só celebram, aleluia, os anjos de Deus, os filhos de Deus na terra e nos céus. Essa expressão brota do interior do coração daquele que crê em Jesus Cristo.
Essa vida está em nós. Essa celebração Deus deu aos remidos pelo sangue do Cordeiro. E os anjos cantam aleluia diante do trono todos os dias. Será que há um aleluia no nosso coração de gratidão ao Senhor neste dia, nesta manhã, por estarmos diante dEle? Eu creio que sim, queridos. Dê uma olhada a quem está do teu lado e diga: Deus está neste lugar. Dê um sorriso e diga: Deus quer fazer uma grande obra hoje. Se nós deixarmos, certamente Deus fará. Quantos podem dizer amém? Se os teus pensamentos, preste atenção, forem enganosos, será que pensamos coisas indevidas? Será que há muita confusão, há muito engano dentro dos nossos pensamentos, na nossa mente? Claro que sim. A Bíblia diz que o coração, no sentido da identidade do próprio homem natural, é uma mente, uma natureza pecaminosa, corrompida, que nem o próprio homem conhece o que está dentro dele. São em algumas circunstâncias que reagimos e então vemos o quanto o mal está presente em nós. Não está só no mundo, ele se faz presente principalmente através do nosso coração, do nosso interior. Então, se os meus pensamentos são enganosos, certamente eu vou levar uma vida mentirosa. Uma vida de faz de conta, uma vida falsa, não uma vida verdadeira. Tudo depende da forma como eu penso. Enquanto eu acho que é o mundo, é aquele, é o outro, responsável pela minha tristeza, pela minha angústia, eu creio que hoje você vai se surpreender, porque o mal está dentro de você mesmo, está no teu coração, está na forma de pensar, na tua forma de reagir, de decidir, de exercer o poder de decisão que Deus te entregou desde o dia que você nasceu neste mundo e nesta terra. Posso ouvir um amém? Amém. Temos aqui uma palavra que define bem. Se quiser anotar, estiver envolvido com a palavra, não é verdade, queridos? Está no livro de Provérbios 23, no versículo 7, e diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Repita comigo: porque como imagina em sua alma, assim ele é. É uma versão revista e atualizada. Então preste bem atenção. Porque como imagina em sua alma, a imaginação, ela nasce da onde? Dos pensamentos. Diga, a imaginação nasce dos pensamentos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ver se a gente consegue entender o que a palavra de Deus está falando. Diga comigo, os pensamentos são produto da nossa imaginação. Nós, através dos pensamentos, a imaginação começa a produzir novos e outros pensamentos. Nós temos a percepção do mundo e através dos pensamentos a imaginação começa a agir. Por isso nós temos o hábito de dizer, imagina sobre isso, imagina sobre, tome esta palavra, tome posse, pare para pensar, para meditar, e esta palavra vai criar vida na tua mente e trará vida também no teu coração. Amém? Tem algum segredo nisso tudo? Será que dominamos bem a arte de pensar? Será que entendemos bem como os pensamentos se processam no nosso interior? Diga graças a Deus, porque a palavra traz libertação e vida.
Diga para quem está do seu lado: precisamos aprender a pensar corretamente. Agora o Espírito Santo te pergunta: quem você pensa que você é? Precisamos pensar a respeito, porque agimos e reagimos o tempo todo, e muitas vezes nem nós nos conhecemos, mas o conceito daquilo que somos, sem dúvida, passa pela nossa própria mente. Não é o mundo que diz que para você não tem jeito. Não é o mundo que diz que você não presta para nada. Não é o mundo que diz para você que você é isso ou você é aquilo. Você entende bem? Somos nós mesmos que ditamos a ordem para o nosso coração. São os pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça. Os pensamentos que nós mesmos tomamos por tese, tomamos por convicção. São esses os pensamentos que vão definir a minha estadia neste mundo e nesta terra. Se eu mesmo concordo que não presto para nada, nunca vou dar passo nenhum de fé, nunca vou realizar coisa nenhuma na vida. Mas quem determinou? O psicanalista, o professor, o marido, a esposa, o pai, os filhos? Não, fui eu mesmo, porque os pensamentos estão, Deus me deu o raciocínio, a razão, Ele colocou isso como uma característica da minha própria alma. Então eu sou um ser pensante, percebe bem isso? Eu sou um ser que pensa, que sente, que decide a própria vida. Então vem a pergunta: quem você pensa que você é? Porque exatamente o que você pensa, assim será. É desse jeito. É dessa forma que se processam os pensamentos. Mas Deus nos fez único. A sua imagem e semelhança nos deu liberdade para tomar decisões de vida. O livre-arbítrio Ele nos deu e não mudou. Aleluia, até o dia de hoje o livre-arbítrio do homem é intocável. Você pode negociar, você pode passar para a mão de alguém, para o diabo, você pode passar para as pessoas que estão ao teu redor tomarem decisão pela sua vida. Mas isso é a pior escolha que você pode fazer, porque a vida Deus te deu e Ele vai pedir contas de você. Não vai pedir do outro nem do outro para prestar conta da tua vida, Ele vai pedir das suas decisões. Entende bem? Do nível de pensamento que você agasalha no teu interior. Então vamos estender um pouco mais esse raciocínio. Que tipo de pensamento você tem a respeito de si mesmo? Porque estamos muito preocupados em tirar selfies e mostrar para o mundo que nós somos as melhores pessoas da terra, as mais felizes, as mais bem-sucedidas, não é assim? Nós temos isso como um alvo. Isso o mundo, né? O mundo tem isso como um alvo hoje. Agora preste bem atenção. A principal imagem é aquela que você tem de si mesmo. Não aquela forma de pensar enganosa que todo mundo vai acreditar naquilo que você quer demonstrar. Quando no teu interior não é uma realidade, também não é uma verdade. Então a pergunta volta e é devolvida para você agora. O que você pensa a respeito de si mesmo? O mundo não tem esse poder de influência sobre teus pensamentos, não. Ele simplesmente divulga e oferece uma matéria-prima. Mas você é quem decide naquilo que você quer pensar, naquilo que você quer acreditar. E aí está o grande motivo, o principal influenciador da tua vida não é o mundo, não está na mídia, não está no professor, não está em lugar nenhum, nem no pastor. Preste bem atenção. A principal fonte
de influência na tua própria vida é você mesmo. Diga, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. A fonte principal de decisão e de influência sobre a minha vida e sobre o que será. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está começando a entender que o Espírito Santo quer falar hoje ao teu coração? Dê um forte aplauso a Ele, aleluia. Queridos, vivemos de certa forma em dois ambientes. O primeiro, um ambiente exterior, que todos nós contemplamos, chamado mundo. Nesta terra, fomos enviados com um propósito, com um plano perfeito, da parte de Deus. Sabe onde está o problema? Nos distanciamos, fugimos da presença de Deus, não temos vida com Deus. Mas foi Deus que nos enviou. E disse que esse estar na terra, para nós é uma questão de peregrinação. Viemos de Deus e vamos ter que voltar para Deus. É o que a Bíblia nos ensina. É uma realidade que não podemos mudar. E que nós certamente nos certificamos todos os dias. Desde o dia em que nascemos, de que vamos voltar para o Pai, de onde viemos. Essa verdade é imutável. Percebe bem isso, queridos? Quantos podem dizer amém a esta verdade? Então, esse mundo externo é uma realidade. E existe um outro ambiente, que não é o mundo externo, diga, é o mundo interno. É o mundo interior do coração humano. Amém? Então, nós temos duas realidades, vamos dizer assim. O mundo externo e o mundo interno. Ou seja, o mundo interior, mente, pensamentos, razão, sentimentos e vontade própria. Tudo isso Deus deu ao homem. E nesse mundo interior, presta bem atenção, ele te pertence e Deus deu a vida para você governar a sua própria vida. Não somos vítimas de coisa nenhuma nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Porque nós decidimos cair no buraco. Nós decidimos dar as costas para todo mundo. Nós decidimos que devemos morrer, que devemos sofrer, que devemos chamar a atenção das pessoas para nós. Porque nós somos carentes, porque nós queremos abraço. Ao invés de reagirmos, de falarmos, de mostrarmos, de tomarmos uma decisão para conquistar a vida, nós queremos ameaçar a vida de todos que estão ao nosso redor com a própria morte. Não que desejemos a morte, mas nós aceitamos os pensamentos de morte no nosso interior. Cuida daquilo que você pensa, porque aquilo que você pensar é o que você vai viver. Nem Deus, nem ninguém tem poder para mudar os teus pensamentos. Diga comigo, assim como imagina o homem, assim ele é. Isso é palavra de sabedoria. É palavra do rei Salomão, que o Espírito de Deus entregou e está lá no livro de Provérbios. Assim como imagina o homem, assim ele é. Cuida dos teus pensamentos. Presta atenção naquilo que você pensa a respeito de si próprio. Para de se preocupar com a vida do outro. Para de olhar para o lado de fora. O grande veneno e a grande questão não está do lado de fora, mas dentro, no interior do coração humano. Diga, graças a Deus, Senhor, por esta palavra. Então eu olho e recebo as coisas do mundo. E então eu concebo nos meus pensamentos aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Se os meus pensamentos são maus, eu absorvo toda a maldade da terra, do mundo. Você entende bem isso? E eu faço pior que todo mundo.
Agora, se a minha mente está curada, sarada, limpa, restaurada pelo poder da palavra de Deus, pelo amor de Deus na minha vida, yes! Então eu olho para o mundo e eu absorvo o que o mundo tem de melhor. Está na mão de quem? De ninguém. Diga: na minha própria mão. Deus é fiel e me entregou a vida. Amém? Somos responsáveis. E nós decidimos se vamos sofrer ou se vamos viver uma vida regalada, uma vida bem-aventurada, como diz a palavra de Deus, uma vida feliz. Sabe por quê, queridos? A fonte dos meus pensamentos tem que estar aonde? Na palavra da verdade, no evangelho do nosso Senhor, nos princípios, nos valores de Deus. Aleluia! Vai produzir vida, vai curar os meus pensamentos. Aleluia! Eu vou me pegar pensando como Deus pensa. Eu vou começar, aleluia, a expressar a vida que vem de Deus. E a vida que vem de Deus é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia! Da onde vem essa fonte de vida? Pode aplaudir porque Ele é digno. Repita comigo: o mundo só será aquilo que quisermos que ele seja. Agora diga para quem está ao teu lado: cuida dos teus pensamentos. Eles são preciosos para Deus, como mulher, como servas, como marido, como servos do Senhor. Puxa, os teus pensamentos precisam estar em linha com os pensamentos de Deus. E vocês sabem que depois que Deus começou a falar comigo aí sobre esse tema, foi tão lindo, porque eu não esperava hoje, né, o lançamento do nosso do videoclipe, que fala dos sonhos de Deus, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, o que vocês acham? A palavra rema ficou em Isaías 55, que os pensamentos de Deus são incomparáveis, e sem saber, é exatamente hoje que o clipe vai ser. Era para ter sido a outra semana passada, no fim Deus deixou, e quando Deus começou a falar, me fez lembrar que hoje é dia do lançamento desse clipe. Ouça 1, 2, 3, 5, 10, entende bem e ore ao Senhor. A vida vai jorrar do teu interior. Precisamos de cura na forma de pensar. Eu não posso acreditar em mim mesmo, nem tudo que passa pela minha mente é saudável, é louvável. Pelo contrário, há uma interferência sobre o modo de pensar. Vou repetir: há uma interferência no modo de pensar, e geralmente quando a semente é maldita, são pensamentos de desgraça, de morte, entende? De autoinsuficiência, quando são pensamentos que depõem contra a tua vida, depõem contra a vida de Deus. Tem um autor por trás, ele é o diabo, ele trabalha para te levar à morte eterna, enquanto Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar de graça como presente vida eterna. Então os pensamentos são falíveis. Você não deve acreditar nem apostar em si mesmo. Sabe como é que você pode celebrar? Como você pode seguir os teus pensamentos? O dia em que os teus pensamentos baterem, forem confirmados pela vida, pelo teu coração, pelo teu espírito. O espírito novo que Deus dá em Cristo para aqueles que são dele. Há um espírito novo, um novo nascimento.
E aprendemos que veio através da morte e ressurreição, porque Cristo está vivo. E eu posso te dizer, Ele está aqui. Ele fala através da sua mensagem, através da sua palavra, para que você simplesmente decida crer, para que você tome uma decisão em caminhar nele, na direção da sua vontade. Amém, meus amores? Quantos recebem esta mensagem? Quantos podem dizer amém, 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 e dar um forte aplauso ao Senhor? A visão de mundo depende da forma de pensar de cada um. A maioria de nós nascemos e geralmente as famílias têm o quê? 2, 3 filhos, não é assim? E quando nós olhamos para o histórico familiar, nós contemplamos uma verdade. 3 filhos criados numa mesma família, no mesmo ambiente, os 3 seguem caminhos distintos. Foram formados da mesma maneira, receberam todo tipo de educação, de formação, mas os 3 pensam diferente. Eles receberam e então, através dos seus pensamentos, e Deus mesmo já deu uma personalidade única e diferente para cada um. Entende? Então a forma de pensar nunca vai ser a mesma. Um diz assim, vamos tirar o tapete do meio, o outro diz, não, o tapete é melhor para ninguém tropeçar. Não é verdade? Ainda vem um terceiro e diz assim, pelo contrário, se nós tirarmos esse tapete, então a gente pode pôr um carpete em toda a sala, assim ninguém mais tem problema nenhum no pisar. Cada um tem uma ótica, ele pensa, ele tem um radar para analisar as questões da vida, o seu exterior. Na questão emocional, cada um reage de uma forma, entende bem? Cada um busca de uma maneira. A questão está formatada nos pensamentos. Então, de repente, se o pai e a mãe tiram o prato de comida porque não quer mais comer, de repente para você aquilo vai ser uma marca, um trauma, porque me deixou, não insistiu, porque tirou, só porque eu falei que eu não queria. A forma com que pensamos é a forma que entendemos as coisas deste mundo. Temos que tomar cuidado, porque a verdade certamente não é essa. Entende bem? O tirar do prato tem outras motivações. Teu pai, tua mãe pensou diferente de você diante daquela mesma circunstância. Ninguém fez de propósito para te ferir. Presta bastante atenção. Temos que ter pensamentos de conciliação, de reconciliação. Sabe o que é isso? É respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Porque quando respeitamos o outro, aquele outro vai passar também a me respeitar. É onde as questões da vida vão sendo resolvidas de forma prática e muito simples. Isso que eu estou passando, eu estou traduzindo o que está nas Escrituras. Isto é uma forma de viver, é uma forma de pensar que aprendemos através das Escrituras, ou seja, através do próprio Jesus, do nosso Cristo. Amém, queridos? Então, cuide com aquilo que você pensa. Amém? Diga para quem está ao teu lado, precisamos aprender a pensar. Precisamos prestar mais atenção. Então, rapidinho, um exemplo que eu achei interessante. Se nós colocarmos, presta atenção, 3 homens para andarem lado a lado e atravessarem uma floresta. 3 homens. Diferentes, pensam diferente, profissões diferentes. E esses 3 tiverem que andar lado a lado um do outro e atravessar uma floresta. Vamos dizer, o primeiro é um poeta, o segundo um naturalista
E o terceiro, um madeireiro. Diga, 3 pessoas muito interessantes. Fala, não tem nada a ver um com o outro. Assim são os nossos pensamentos. Entende bem? Quando o poeta, à medida que ele atravessa a floresta, o que o poeta começa a ver? Ele vê, está lá, está diante dos olhos dele. Mas o que ele tira daquilo que ele vê? Ele começa a andar e fala, que coisa maravilhosa. Olha a altura dessas árvores. Foram plantadas há centenas de anos. E começa a imaginar o poeta, desde o dia em que ela foi semeada, ali plantada, os primeiros rebentos que surgiram, e ele começa a ver a beleza das árvores, ele começa a ouvir cântico de pássaros, que ninguém ouve, só ele ouve, não é verdade? Ele passa e começa a ver os musgos agarrados ali ao pé das árvores, e ele começa a identificar aqueles musgos, ele começa a ver o que? Olha, as marcas das garras na casca da árvore, olha, são recentes, puxa, tem um urso que acabou de passar por esse mesmo caminho. Esse é o olhar do poeta, quando ele tem a matéria-prima diante dele, ele tira dela os seus encantos, por isso ele é um poeta. Agora entra do lado, quem é que está do lado dele? Um naturalista. Não é verdade? Então o naturalista começa a observar a qualidade disso, a identificar essa folha, essa planta. Ele não olha para coisa nenhuma, ele fica só preocupado, né, no lado técnico de definir, de definição. Ele começa a olhar a preservação, ele tem outro nível de preocupação e ele vê aquela floresta de forma totalmente diferente. Agora entra um madeireiro, o que vocês acham que ele faz? Enquanto um está lá admirando, vendo a beleza, caminhando, não é verdade? É igual você quando entra em casa cansado, aquele cheirinho maravilhoso, aquela comida deliciosa, você vai entrando, vai dando graças, dá um beijo na esposa, abre a panela, às vezes é a esposa que dá o beijo no marido, né? Depende de quem está ali fazendo a comida. E aí, meus amores, a gente começa, é totalmente diferente. O madeireiro passa pela floresta de que jeito vocês acham? Hã? Ele tem, acho que um medidor no olho, né? O olho grande. Então ele olha, 5 metros. O diâmetro, vai lá, eu já sei, tem tanto diâmetro de tronco. Ele já faz um cálculo rápido do valor do mercado. E ele sabe exatamente e só entende daquilo. O seu negócio, dos valores, não é assim? Ele não está preocupado com a história, ele não está preocupado com a preservação da floresta, você entende bem? Ele não está nem aí se o pássaro é amarelo, azul ou branco, para ele não faz nenhuma diferença, nem escuta os pássaros, não é? Ele não tem ouvido para ouvir os pássaros. 3 homens totalmente com uma visão de mundo própria. Visão de mundo próprio. Então, isso é muito triste quando acontece dentro de casa. O marido tem uma visão muito peculiar, né? Da sua vida, das suas ambições, do seu trabalho, do que é família, né? Uma visão muito própria do que é ser esposo, pai. É uma visão muito própria. A mulher também, por sua vez, da mesma forma, tem uma visão. Quando eu falo a visão, são pensamentos formados, entende bem? Concebidos na mente humana. Então, a mulher também tem a sua concepção do que é ser esposa, entendeu? Não vou falar, estou aqui, o Espírito Santo, mas presta atenção, aquela concepção de esposa, sabe o que é? Não vou contar para vocês, não dá, não tenho tempo.
Mas aquela concepção, então, é o que ela pensa que deve ser como esposa, o que ela pensa como marido deve ser. O duro é isso, que a gente nunca pensa só a respeito de nós mesmos, né? Se a gente pudesse para chegar no ápice, chegar no plano de Deus e ser o melhor de Deus nessa terra, nós íamos conseguir caminhar de uma maneira muito próspera na terra. Mas não é assim, a gente já bota a concepção de quem? Não é só a minha parte, tem do outro, né? Então começa com a concepção própria do marido, concepção própria dos filhos, transfere tudo para os filhos, se torna uma carga, tira, né, a liberalidade dos filhos, de poderem pensar, de poderem fazer também as suas escolhas, tem que orientar, tem que ter uma vida cristã verdadeira para influenciar no caminho. Mas tudo isso, a concepção dos pensamentos é o que faz a diferença na tua vida, na minha vida e nesse mundo que nós estamos vivendo. Diga, preciso aprender a pensar corretamente. Amém? Diga, 3 homens. 3 mundos diferentes. Amém? Do teu lado tem aí uma pessoa que faz parte do universo e tem um mundo bastante próprio dentro da sua própria mente. E aí está a grande questão de Deus, que não tem acesso aos teus pensamentos. E Satanás já criou fortalezas na tua forma de pensar errado. Entende bem? E é nessas fortalezas que ele tem trabalhado e direcionado o teu caminho. Está na hora de sermos senhores do nosso pensamento, de ter uma mentalidade curada, abençoada. Entende bem? Romanos 12:2 diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o apóstolo Paulo. Essa transformação está falando do quê? De uma mudança interior. O mundo você não muda, as pessoas também você não tem acesso e não consegue mudar nunca. Aí está a grande questão da nossa vida. Deus quer transformar o nosso coração, e é aqui que nós lutamos contra Deus. Se a minha mente é rebelde pelas coisas de Deus, não ouve, não quer aprender, não se submete ao poder da palavra nem do Espírito Santo. Então, se a minha mente é rebelde, a minha vida será pura rebelião. Quem escolheu o caminho? Eu mesmo. Eu mesmo. Mas Deus não tem acesso à tua vida se você deixar. Começa por aí. Se esse culto de hoje for uma espada, capaz de separar a alma do espírito e trazer cura para você, se você entende, deseja e quer, é o que você vai receber nesta manhã, aleluia. Você sairá daqui totalmente renovado, trazendo os sonhos de Deus na mente, no coração, na boca, no andar, no celebrar. Você vai sair daqui dançando na presença de Deus. Você crê? Você crê? Quem decide? É você. E se você decidiu, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Diga, Deus dá a matéria-prima. E o produto acabado sou eu que defino. Amém? Diga para quem está do teu lado, puxa, que bom, somos seres pensantes, né? Nós vimos a semana passada sobre Judas Iscariotes, amém? Essa passagem já não lembro mais, mas uma dessas semanas, porque está tudo junto o tempo todo, entende? Nós vimos, então vamos olhar, 2 discípulos de Jesus, chamados juntos, partilharam da mesa do dia a dia, da convivência do próprio Cristo na terra. 2 discípulos
que viveram no mesmo ambiente, no mesmo mundo, com mundos completamente diferentes um do outro. Judas Iscariotes decidiu, pela sua forma de pensar a respeito do que estava ao seu redor, ele decidiu ser o traidor. E João, o discípulo mais amado. Então, a forma de pensar de cada um diante da mesma circunstância apontou em duas direções. Judas Iscariotes provou a morte eterna e acabou com a própria vida. E João decidiu pela vida eterna, por uma vida de amor, uma vida e deixou um legado para toda a humanidade na terra. Diga, tudo é uma questão de pensamento e de decisão. Amém? Amém? Quantos entendem isso? Quando a amargura chegar, diga, não quero uma vida amargurada. Então você diz, o que? Essa amargura não me pertence, Jesus levou na cruz do Calvário. Toma, Senhor, é teu, não me pertence mais, me cobre com o teu sangue e perdoa todos os meus pecados agora. Yes! Solta o meu pensamento amargura. Solta meu pensamento toda forma de lascívia. Solta o meu pensamento todo sentimento de destruição. Solta agora todo o meu pensamento de egoísmo, que aponta para uma vida de solidão. Solta toda forma de soberba da minha mente, que determina uma vida de destruição, de bancarrota. Eu decido o que penso, porque aquilo que eu penso é o que vai determinar quem eu sou e o meu futuro. Diga, precisamos aprender a pensar corretamente. Podemos citar mais dois casos, Caim e Abel. Um extremo tinha uma visão da vontade de Deus completamente diferente do outro. Não é verdade? E o que entrou ali? Assassinato. Não é? Caim mata o seu próprio irmão. Então vocês vejam a multidão de engano e de mentira que tomaram conta da mente de Caim. E os dois criados dentro da mesma família, no mesmo tempo, no mesmo ambiente, no mesmo mundo. Diga, preciso cuidar dos meus pensamentos. Diga, não são as circunstâncias que fazem os homens, mas de como os homens reagem às circunstâncias. Quantos creem nisso? Quantos podem esperar o melhor de Deus, porque aqui está o poder e a unção do Espírito Santo na tua vida. Sabe quem é que vai te ajudar e te trazer saúde na tua forma de pensar? É o próprio Espírito Santo através da palavra. Amém? Amém? Diga, assim como imagina o homem, assim ele é. Por isso, cuida hoje dos teus pensamentos. Traga pensamentos de vida, de eternidade, através dos ensinos da palavra de Deus. Comece a ler as Escrituras. Leia a própria Bíblia. Preste bastante atenção naquilo que Deus deixou para a humanidade inteira. Não é a humanidade inteira que se submete e se coloca, aleluia, para conhecer o Deus do universo, o Deus da nossa criação, o nosso Deus e o nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança. Mas é você que está aqui, é com você que Deus está falando. Amém, meus amores? Diga para quem está do seu lado, você é Senhor dos seus pensamentos e da sua própria vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém, amém, amém. Quantos determinaram a bem-aventurança, a felicidade, o amor e o poder de Deus na sua vida? Diga, não estou sozinho, não estou sozinho, aleluia.
Só vou ler rapidamente Isaías 55, é Deus falando através do profeta Isaías, ali no Antigo Testamento. E Deus diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, diga, os meus pensamentos, disse o Senhor, são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Diga, o Deus do universo, o Deus da criação, é o Deus da minha vida, e Ele é Senhor, aleluia, para me guiar nesse mundo, em plena bem-aventurança, em plena alegria, em plena paz, em plena saúde. E eu poderia dar uma lista enorme, mas mediante a tua necessidade, Deus já está respondendo a você nesta manhã. Receba da parte do Senhor esse nível de pensamento que vem de Deus, esse nível de promessa que Deus deixou na eternidade, quando te separou e te escolheu como filho de Deus que você é. Dá para ter uma vida totalmente transformada? Dá para sabermos quem somos? De verdade? Te coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Essa celebração que Ele deixou como ordenança na terra aos seus discípulos, dizendo: fazei isso em memória de mim. Porque há 2000 anos atrás, o maior feito de toda a história da humanidade foi traçada através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Deus decidiu enviar o seu próprio Filho ao mundo, já que o mundo não tinha mais saída, Deus deixou os mandamentos, Deus deixou a palavra dos patriarcas, dos profetas, mas o mundo não decidiu e nem teve parte com Deus. Então, o único jeito, essa foi a vontade do Pai, enviar seu único Filho à terra. E Jesus, desde o primórdios dos dias, depois do seu nascimento, tudo que Jesus exercia, falava ou fazia, Ele dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. A missão de Cristo, além de salvar a humanidade da morte eterna, ou seja, do fogo, do lago de enxofre, chamado inferno, Ele veio porque o Pai não queria passar a eternidade distante dos seus filhos. Então Jesus veio para morrer no nosso lugar. Mas antes de subir naquela cruz, Ele queria revelar que o Deus Criador é Deus Pai de todos nós. Que nenhum de nós está neste mundo sozinho. Há um Pai que nos gerou. Há um Pai que trouxe um plano perfeito de estilo de vida para todos nós. E esse estilo de vida está nas Escrituras Sagradas. Então a decisão de pensar, de escolher o caminho, é inteiramente nossa. Não é de pai, de mãe, nem de ninguém, nem de pastor de igreja nenhum. Cada um de nós já fez a sua própria escolha. Preste bastante atenção, queridos. Há um Deus que não se deixa zombar. Há um Deus que sabe e conhece todos os nossos dias, desde o nosso, antes mesmo de nascermos, diz a Bíblia.
quando Ele nos formou no ventre da nossa própria mãe. Esse Deus não se deixa escarnecer. Pelo contrário, esse Deus não desiste da tua vida, da tua casa, nem da tua família. Esse mesmo Senhor, Jesus Cristo, ao morrer, depois do terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz que Ele está vivo. Ele subiu aos céus e está sentado no trono de Deus, à direita do Pai. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que Ele intercede. Ele intercede. Ele é o nosso mediador junto ao Pai. E porque Ele pagou o preço de sangue, e o sangue dele tem poder para te limpar de todo o pecado, de toda ameaça de morte. O sangue de Jesus tem poder para mudar a tua eternidade, do inferno para o céu, da morte eterna, viver eternamente longe de Deus, ou então viver eternamente ao lado do teu Deus, do teu Senhor. Há coisas que não entendemos, mas pensamos demais. Aí está o nosso grande problema. Deveríamos crer mais, não depender tanto daquilo que eu penso, mas depender da verdade de Deus no meu coração, depender da palavra de Deus que está escrita dentro de mim. Há uma vida de Deus em você. Eu posso planejar a forma de agir, eu consigo, mas eu não consigo planejar a minha forma de reagir. E é na hora que reagimos que nós mostramos o que está dentro do nosso coração. Que a palavra de Deus, que a vida do Espírito possa ser a fonte de vida que vai te guiar neste mundo e nesta terra. E aquilo que não aconteceu até o dia de hoje, Deus pode realizar em uma semana na tua vida. Mude tua forma de ver as coisas. Os teus olhos precisam de cura. Eles precisam ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles precisam ser limpos. Porque da forma que você vê, é da forma que você entende no teu interior. Se você só vê coisa ruim e tem pensamentos maus, todo o teu corpo está doente, está enfermo, precisa de perdão de pecados, precisa de salvação, precisamos do socorro de Deus, precisamos de Cristo. Não adianta estar salvo e continuar com o lixo do mundo, porque pegamos o que queremos. Então a culpa não é do mundo, é tua. Por isso você será condenado à morte eterna. Não tem desculpa para o teu pecado. Sabe por quê? Porque é você que escolhe o que vai pensar. Você quer pensar em pornografia, você vai chegar no mundo de iniquidade, vai passar uma vida de iniquidade e vai colher o fruto dos teus pensamentos e das tuas escolhas. Você quer uma vida santa? Você quer viver como um filho de Deus? Você quer ser um homem honrado, um homem digno? Então você precisa da cura que a palavra de Deus te oferece neste dia.